Mãe, mãezinha, mãezinha. Ser mãe, uma experiência única, repleta de sabores e dores, uma jornada que desafia os limites da compreensão humana. Neste breve instante, convido você a adentrar no universo da maternidade, uma realidade tão complexa quanto mágica, onde os sentimentos se entrelaçam e se multiplicam, transformando vidas de maneiras indescritíveis. Ser mãe, para mim, descobri que é a maior forma de doação na vida. Eu sempre quis ser, mas assim, para mim, veio primeiro a parte profissional, aquela coisa que a gente sempre espera que vai chegar o momento ideal. No dia 22 de junho, eu fui fazer uma ultrassom de rotina. Quando chegou lá a médica, eu falei, o bebê a última vez estava com 100 gramas a menos, e agora? Daqui a pouco eu falo, tem alguma coisa errada, porque senão ela fala, tá, não tá? Aí eu, tá, e quando ela falou, olha, acho bom chamar a médica dela, porque a gente tem 2 artérias, uma não passava mais nada, e a outra estava entupida. E foi, como eu falei assim, idealizava aquele parque, foto, marido, bebezinho, tudo. Não, tira o José, espera se ele vai chorar ou não. O menino saiu gritando. Vencemos a primeira, e agora vamos. UTI. O que é ser mãe de UTI? Aquela coisa que tu aprende número que fica o tempo todo ali apitando, piscando, você vai atrás. E muita gente fala do puerpério, né, que é muito pesado, que a mulher de depressão, eu não tive tempo para isso. E o Zé Maria me fortaleceu muito como pessoa, porque eu sempre tive aquela coisa de não acreditar muito em mim. E aí eu tive que tirar força, porque tinha alguém que estava sendo bem mais forte que eu. Alguém de 1 quilo que estava sendo mais forte que eu. Acho que o maior temor de uma mãe de UTI é ter que ficar pesando, porque eles pesam todos os dias. Aí às vezes eu ia pro banheiro e falava, meu Deus, eu vou pedir pra enfermeira levar ele lá. No mesmo tempo eu falava, não é que você não vou ser forte de segurar meu filho e levar ele lá, ele é tão pequenininho, cheio de sonda, não vai poder. Eu aprendi que na maternidade não tem romantismo e que o que serve pra mim não serve pra outro. O que eu converso muito hoje em dia com amigas minhas que têm bebê, que hoje em dia, e principalmente meio de mulher, todo mundo é muito cruel. A primeira coisa que a pessoa... Ele tá amamentando? Ele tá mamando? Ele tá mamando no peito? Meu filho, com 40 dias, eu tive que entrar na fórmula. Eu acho lindo e super valorizo o aleitamento materno, mas quando dá. Eu vejo que tinha amiga minha que era depressão, porque eu não estava conseguindo. Para mim, o que vale é meu filho amamentado. Para mim, o que vale é meu filho bem. Para eu dizer que eu amamentei até o 6º mês. E assim, eu falo muito que eu acho que em cima da mulher, né, da mãe, às vezes a gente é muito cobrada e comparada com os outros. Não vai. Eu falo, quando uma amiga minha, alguém perto da vida, eu falo, você sempre vai ser a melhor mãe que seu filho vai ter. Então é isso, assim, é a coisa mais maravilhosa que tem na minha vida. Eu fiz nutrição, não formei, fiz arquitetura, eu sou formada em arquitetura, fiz pós-graduação em gastronomia, mas para mim a melhor profissão onde eu me realizei foi como mãe. Os sabores da maternidade são tão diversos quanto a própria vida. Eu tinha me casado, aí tive, mas quando eu falei pro marido que eu estava grávida, ele achou que ainda não era o momento, que a gente podia ter esperado muito mais. Aí o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu disse, tu vais-te embora porque eu cuido dela, né? E ele foi. E eu tive e cuidei dela depois. Já fazia a diferença de idade deles, é mais de 10 anos, né? Tive eles também, sou sempre assim, sempre cuidei dos meus filhos só, né? Assim, os pais foram embora, então aí, agradeço a Deus o caminho, eles aprenderam aquilo que eu tentei ensinar da melhor forma, né? Trabalhando mesmo, ralando para sustentar. E então aí, eu olho para trás e vejo eles agora também, né? Muito bem encaminhados, eu digo assim, só agradecimento, obrigado, meu Deus, né?
Os 2 fui cesárea, porque eu não podia ter normal, eu queria ter normal. Tentei o máximo, mas a doutora disse que não, que eu ia ter quantos eu tivesse, ia ser cesárea. Eu digo, eu vou mostrar que não, mas na gravidez dele também teve que fazer a cirurgia de cesariana, né? Como foi? Eu casei, né? Aí, com menos de 1 ano de casada, com 3 meses, né, de casamento, eu já engravidei. Aí meu filho nasceu, né, tal. Aí após ele ter 3 anos de idade, o meu filho menor, o maior, eu engravidei do segundo, né? Não minto, antes desse segundo eu tive um aborto. Mandei tirar mesmo, né, porque ele era muito pequeno ainda e nós tínhamos uma situação financeira muito difícil. Tá, eu tive o segundo, aí quando eu tive o segundo piorou mais ainda. Tá, aí passados acho que uns 2 anos, eu conheci uma outra pessoa que hoje é o meu marido. Aí eu já estava separada, né? Aí conheci meu marido, aí nós fomos morar juntos, só que ele aceitava vírgula meus filhos. Ele, tipo, maltratava meus filhos, maltratava assim, longe de mim. E esse meu filho menor, de 35, quando nós chegamos aqui em Manaus, há 20 anos atrás, se envolveu com droga. Sofri demais. Aí esse meu marido botou ele pra fora de casa, ele morou na rua, dentro do carro dele, tomava banho no exposto. Aí tudo isso eu sofria, entendeu? Sofria, chorava. Mas sempre pedia pro meu Sagrado Coração de Jesus com que ele me ajudasse, sabe? Com que ele me desse força, porque às vezes eu me sinto muito cansada, às vezes, porque as cruzes são muito grandes. Mas há também as dores. A dor do cansaço, das noites em claro, das preocupações constantes, da incerteza de estar fazendo o suficiente, a dor de abrir mão de sonhos pessoais, de renunciar ao tempo livre, de enfrentar julgamentos e críticas, a dor da culpa que se insinua sorrateiramente, trazendo à tona questionamentos internos sobre a própria competência como mãe. E meus filhos, esse mais velho, ele não me dá problema, mas esse que foi pro Rio já me deu muito problema. Quando ele foi embora, no dia que ele foi embora, quarta-feira, ele se abraçou comigo e chorou. Aí ele falou assim, mãe, eu não quero mais ver você chorar, porque você não vai mais chorar. Ele prometeu para mim que vai se ajeitar, sabe? Então, assim, meus filhos, eu dou minha vida pelos meus filhos, sabe? Mas gostaria que eles tomassem um rumo para me poder me aliviar, né? Cuidar mais de mim, entendeu? Então, nesse resumo, minha vida nunca foi fácil. Sim. E continua não sendo fácil. Mas tu nunca baixa a cabeça pra... Não. Nunca baixo a cabeça. Cada mãe tem sua própria história, sua própria vivência da maternidade. Cada uma traz consigo as experiências de gerações passadas, de laços familiares que se perpetuam no tempo. E embora os sabores e dores sejam compartilhados entre elas, cada mãe é um universo único, um ser em constante evolução. Eu achei que meu corpo não interferiu em nada, pra mim não interferiu em nada. E na hora que eu acho que quando você vai ser mãe, eu acho que isso é o que menos importa, é o seu corpo, eu acho, não sei, pra mim foi assim. Eu sou um pouco, né, não tenho esse problema com essa vaidade de achar, né, que isso ia interferir. Eu acho que não tem nada a ver, não sei, o que acha? A maternidade é uma jornada de aprendizado contínuo, um convite à descoberta e à transformação. A cada desafio enfrentado, a cada vitória e a cada obstáculo superado, a mãe se reinventa, se fortalece e se descobre capaz de amar incondicionalmente. Ser mãe. Eu acho que na estrutura social que a gente vive, ser mãe é uma coisa que começa muito antes da experiência maternidade. E isso é muito ruim. Isso é uma coisa muito... Eu interpreto isso como uma coisa muito negativa. Porque antes da gente viver a experiência, a gente vive uma expectativa sobre essa experiência. Então,
ser mãe para mim é muito natural, mas ser a mãe que eu esperava ser, ou que eu imaginava ser, ou que as outras pessoas esperavam que eu fosse, é impossível. Eu me tornei mãe dentro de um mundo e eu vivi a minha maternidade dentro de outro, porque minha filha nasceu em agosto de 2019, em março de 2020 a gente começou a pandemia. Normalmente as pessoas falam, mas antes de ser mãe você é uma mulher. Sim, mas existe uma diferença essencial entre ser uma mulher mãe e ser uma mulher não mãe. Então, essa mulher não mãe, ela morre de vez, ela nunca mais vai voltar a existir. E isso também é luto. E aos 28 dias dela, eu abri a fraldinha dela e tinha mais sangue do que cocô dentro da fralda. Então, eu surtei, eu achei que ela fosse morrer. Na verdade, a gente estava diante de uma alergia alimentar bem grave. Então, ela tinha alergia a leite de vaca, que é a alergia central dela, mas também a 12 outros grupos alimentares. Então, para poder amamentar ela, eu precisei restringir a minha alimentação. Teve uma época que eu comia basicamente frango e macaxeira, assim, porque todas as outras coisas causavam reação alérgica nela. Em janeiro de 2021, no momento mais triste da história do nosso estado, eu perdi minha mãe, né, junto com todas essas outras pessoas que foram perdidas naquele auge da pandemia. Então, a minha experiência de maternidade vinha muito próxima, né, ali aos cuidados da minha mãe, a essa oportunidade mesmo de estar junto com a minha mãe, aprendendo a ser mãe, me tornando mãe. E então a perda dela foi um impacto muito grande, né? Foi muito difícil. Eu acho que a possibilidade de vivenciar com ela momentos com a minha filha acabou sendo muito importante para eu conseguir administrar esse luto. Mas foi um grande luto. Foi muito pesado ser capaz de lidar com a dor e ao mesmo tempo cuidar de uma criança. Eu acho que isso é uma coisa muito essencial da experiência de maternidade. É que independente do que aconteça, é necessário cuidar da criança. Então, nos melhores momentos ou nos piores momentos, é necessário cuidar da criança. Existe um foco nessa criança. Viver um luto ao mesmo tempo de estar vivendo essas outras coisas, por um lado, tornou a experiência da maternidade muito difícil mesmo de tolerar, de sustentar, de estar lá presente física e emocionalmente com aquela criança e manter um vínculo. Mas eu tenho a impressão de que a experiência de maternidade tornou a experiência de luto mais leve. A possibilidade de olhar para frente, de enxergar adiante, né? de não sucumbir mesmo, porque existe um projeto que precisa ser tocado para diante, sabe? Em outubro do ano passado, meu pai faleceu também. Meu pai era paciente oncológico já há 8 anos e ele faleceu também. E aí, a minha filha já tinha 3 anos. Então, diferente da perda da minha mãe, na perda do meu pai, eu tenho precisado lidar com o meu luto e com o luto dela. Então, é interessante ver como é o luto de uma criança. Como o luto de uma criança ele acontece de forma talvez mais simples do que o nosso. O choro vem, a raiva vem, as perguntas vêm. Mas talvez para uma criança seja mais fácil entender que o amor e a pessoa amada não são a mesma coisa. E quando a gente perde a pessoa que a gente ama, a gente continua tendo amor. Então, apesar de difícil, eu acho que se eu tinha que passar por esses lutos, melhor que tenha sido com ela.